do Sínodo dos Bispos para a África, e em seguida o Bento XVI o designou como prefeito do Conselho para Justiça e Paz. Em 2015, Papa Francisco o colocou como chefe da Comissão para a Justiça e Paz, e em 2017 colocou como o primeiro prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral. Ele trabalha pela disseminação da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Sua Eminência, pode começar. Muito obrigado. Obrigado pelas suas belas palavras de apresentação e a todos vocês participando deste evento. Não posso ver todas as suas caras, então não consigo realizar esta fala como eu gostaria, mas gostaria de reconhecer a presença de todos vocês, irmãos e irmãs. Trazemos saudações cordiais do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral do Vaticano. E somos muito gratos por este evento, especialmente como preparação para a COP15 sobre a diversidade biológica. Neste webinar, vamos focar sobre a biodiversidade e vamos examinar alguns pontos que são muito relacionados ao contexto atual destas crises multifacetadas e a salvaguarda da biodiversidade. As duas crises são muito importantes e muito relevantes para nós, porque em outubro de 2013, o Fórum sobre Biodiversidade e Ecossistemas falava sobre o perigo da perda de biodiversidade e como isso aumentou o risco de pandemias. Então, a relação entre as duas crises é muito significativa e importante para levarmos em conta neste webinário. Apenas um ano atrás, nós experimentamos o primeiro choque da Covid-19 e desde então vimos o colapso da economia mundial e todas as estruturas sociais das quais nossas vidas dependem. A crise econômica aumentou ainda mais a disparidade já existente entre os ricos e pobres e revelou o pobre acesso à saúde nos setores mais pobres e vulneráveis de nossa sociedade. Como o Papa Francisco falou, a pandemia revelou os piores problemas sociais da nossa sociedade. Então, dado que a Covid-19 é uma doença zoonótica, a pandemia atual nos alerta que, de fato, quando a natureza está doente, a humanidade também se adoece. Bento XVI escreveu sobre isso já em 2009, em sua encíclica Caritas in Veritate, e ele fala que a maneira como a humanidade trata o meio ambiente influencia também a maneira como trata a própria humanidade. Isso nos leva a uma necessidade de rever as nossas relações. E o problema do consumismo que tanto nos desumanizou. Nenhuma destas questões são independentes. Todas afetam umas às outras. Então, desprezar ou não olhar para determinadas áreas da nossa realidade humana afeta toda a realidade humana. Então, a saúde da humanidade depende da saúde da natureza. Se a natureza está doente, é um resultado da poluição e destruição causada pela humanidade. E a humanidade também sofre. Isto mostra que tudo está interligado e que a crise ecológica se origina da crise antropológica.
e o sentido sobre a vida humana e o seu comportamento. Para nós aqui no Vaticano, e de fato para todos nós, precisamos reconhecer na tradição judaico-cristã, baseia-se na sabedoria da Sagrada Escritura para reconhecer a diversidade dos seres vivos e o dom da matéria na criação. Deus, em Gênesis, cria a vida em sua diversidade. A biodiversidade tem início na própria criação. Não foi só as espécies humanas que Deus criou, mas todas as espécies, tudo que existe. Precisamos nos lembrar disso. Na Bíblia, então, a biodiversidade é reconhecida como a forma em que o ato criador se expressa. Na doutrina social da Igreja, a biodiversidade é reconhecida como o trabalho contínuo da criação de Deus, um dom sagrado de Deus. E cada criatura tem um valor intrínseco e de tamanha importância, com um propósito conhecido por Deus. Cada criatura revela a Deus e manifesta a glória de Deus. Precisamos reconhecer que este é um momento para reconhecer o dom de Deus. Hoje, há uma destruição devastadora dos dons da criação. A biodiversidade na Terra, na genética, nas espécies, nos ecossistemas, estão clamando por nossa ajuda. Na Laudato Si, o Papa Francisco sempre recorda que os pobres e a própria criação clamam por nós, gritam por nós. Este ano vemos o desaparecimento de centenas de plantas e animais, espécies que não vamos nunca conhecer e nossas crianças nunca vão ver, e agora estão perdidas para sempre. Isso é uma grande dívida ecológica para nós. O custo do dano causado pela exploração humana da natureza é muito maior que os benefícios econômicos obtidos desta exploração. Onde algumas espécies são destruídas e danificadas, os valores são incalculáveis. A extinção de mamíferos ou pássaros é visível, mas há inúmeras espécies que não são vistas e que também estão sendo destruídas. Fungos, algas, invertebrados, insetos, plantas e répteis, e uma variedade de micro-organismos. Todos que estão se perdendo devido ao nosso abuso da natureza. Por razões éticas, morais e teológicas, é urgente a nossa responsabilidade de salvaguardar a biodiversidade da Terra. Globalmente, esse quadro de salvaguardar a biodiversidade tem sido proposto pela Convenção Internacional da Diversidade Biológica. Essa convenção reconhece a necessidade de uma abordagem multissetorial, transversal, para garantir a conservação e a sustentabilidade da diversidade biológica. E é a verdade que a diversidade biológica se manifesta de diversos modos nas diversas partes do mundo. E onde as áreas são mais ricas, é diferente das áreas onde são desertos, ou inclusive a diferença das temperaturas, dos climas, mas é importante entender o valor crucial de toda essa diversidade, seja abundante ou não. Agora, a 15ª Conferência das Partes sobre a Convenção da Diversidade Biológica acontecerá em breve e tem uma visão do mundo vivendo em harmonia com a natureza, onde até 2050 a biodiversidade será valorizada, conservada, restaurada e usada de maneira sábia para manter os serviços do ecossistema,
sustentando um planeta saudável e entregando benefícios essenciais para todos os povos. Nós temos então 4 objetivos em foco. Primeiro, aumentar a área protegida para que a biodiversidade possa ser garantida na sua interligação e integridade, e o ecossistema natural possa ser sustentado de maneira saudável, e as populações resilientes também, e reduzir o número de espécies que são ameaçadas. O segundo objetivo é valorizar a contribuição da natureza para os povos, para as pessoas, manter a natureza e fortalecê-la através da conservação, do uso sustentável, apoiando o desenvolvimento global de uma agenda em benefício de todos. Terceiro objetivo é compartilhar com equidade os benefícios do uso das fontes genéticas. E, finalmente, o quarto objetivo é checar os meios para implementar o alcance de todos estes objetivos e seus frutos. Portanto, a tarefa que todos nós temos é refletir e encontrar caminhos para encarar estes desafios. A igreja sempre levanta a sua voz profética para providenciar uma base espiritual para a reflexão sobre a proteção dos pobres, e isto inclui a biodiversidade da terra e os ecossistemas. Todos vocês sabem o quanto a voz do Papa Francisco está ressoando na terra sobre isso. Vocês sabem como, a partir da referência de São Francisco de Assis, falar sobre a biodiversidade é um chamado universal de adorar a Deus. E o Papa Francisco, assim como São Francisco de Assis, fala sobre a fraternidade universal da humanidade. E isto não é só porque estamos interligados uns aos outros, mas também porque todos nos unimos com uma só espécie para adorar a Deus pelo dom da criação. Então, os seres humanos somos responsáveis por cuidar da criação. E isso vem de Gênesis, somos chamados a cuidar e cultivar da terra, para garantir que a natureza mantenha a sua produção natural, para que tenha a capacidade de sustentar a vida em todos os tempos. Os seres humanos devem então respeitar as leis da natureza e o seu equilíbrio delicado, o equilíbrio que existe entre as criaturas e o próprio mundo. É imperativo que este cuidado também inclua o descanso do sábado, do sabat, para poder preservar a criação. De fato, relacionado ao livro de Deuteronômio e Gênesis, o sabat tem a ver com a libertação, com o respeito dos sistemas, e qualquer sistema que seja opressor e que afete essa harmonia é um erro. Deus nos dá a ordem de cuidar e cultivar o jardim do mundo. E esse cultivo se refere a lavrar e arar, trabalhar a terra. Cuidar, proteger e gerenciar a criação é um dom. Devemos então reconhecer que a palavra que Gênesis nos apresenta sobre cuidar do jardim é também a palavra usada para descrever a relação entre Caim e Abel. Então, a nossa relação com a criação é semelhante à relação entre os seres humanos. É a relação de fraternidade. Então, para antecipar o canto da criação em São Francisco, precisamos lembrar que todas as criaturas são nossas irmãs, são nossos irmãos.
E precisamos então cuidar com muita preocupação, muita atenção. Há ações claras para salvaguardar a biodiversidade. Cada criatura deve ser reconhecida com amor e respeito. A carne e a matéria devem ser contempladas como reflexo da glória de Deus. Somos chamados com urgência para desenvolver e contribuir aos programas e estratégias de proteção, com cuidado especial pela salvaguarda das espécies que estão indo à extinção. Somos chamados coletivamente à conversão ecológica, para que a criação exista em sua biodiversidade plena. A conversão ecológica é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de olhar, uma mudança de estilo de vida, saindo do desejo de controle e dominação e se abrindo para abandonar-se à graça de Deus e encontrar a criação em seu dom da biodiversidade dada por Deus. E isso inclui a conscientização de que toda criatura reflete algo sobre Deus e deve ser respeitada por nós. Os povos indígenas são guardiões fundamentais da biodiversidade. E no Sínodo Panamazônico, aqui no Vaticano, o Papa Francisco reconheceu os povos indígenas como os grandes ensinadores sobre a biodiversidade e o cuidado com a criação. Eles são nossos maestros, nossos professores sobre o cuidado com a biodiversidade do mundo. E precisamos respeitá-los e protegê-los. E os seus estilos de vida, se buscamos proteger o mundo natural. Precisamos proteger os povos originários. A humanidade pode aprender muito com eles e caminhar junto com eles. Isto não pode ser visto como uma forma de idolatria. A relação dos povos originários e a natureza, em suas formas de biodiversidade, não deve ser visto como uma relação adúltera, mas é sim um acúmulo de tradições ancestrais dessa prática de uma humanidade vivendo em conexão com a natureza. Então, concretamente, queridos amigos e amigas, para salvaguardar a biodiversidade, podemos agir plantando árvores e criando parcerias com organizações que cuidam da terra e dos mares. Precisamos agir juntos em qualquer cenário para que não haja mais perda de biodiversidade e possamos priorizar a restauração dos ecossistemas degradados, incluindo nas terras eclesiais. Podemos cultivar jardins Laudato Si, capelas sustentáveis, apoiar práticas de agricultura regenerativa, agroecologia e proteger a vida humana e a vida planetária e a saúde. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que é claro que a proteção da biodiversidade afeta cada um de nós. E é uma maneira de apreciar concretamente o que Deus criou. Afeta as dimensões sociais, culturais e econômicas da vida humana. E somos chamados a abraçar a perspectiva da ecologia integral e aplicar um pensamento holístico para reorientar as economias, a educação e as políticas para que possamos prezar pela dignidade da pessoa humana e da integridade da criação, juntos. Então, que o poder e a luz da graça que todos recebemos seja evidente e nos guie a todos nós em nosso compromisso participando neste webinário para proteger o jardim que Deus nos deu, para preservar a biodiversidade que Deus criou para manter a vida humana. Isto é um chamado para todos nós, restaurar a complexidade da criação
que pode ser entendido como o grande milagre de Deus. Precisamos preservar a biodiversidade para o bem de todos nós. Muito obrigado e desejo um grande sucesso para este webinário. Obrigado. Muito obrigada, Sua Eminência, por compartilhar a importância disto para a fé cristã, nossa religião e o desenvolvimento integral humano na nossa casa comum. Para todos os participantes deste webinário, lembrem-se que podem escrever a pergunta no chat. Somente o chat está habilitado neste momento. Não há opção da ferramenta de pergunta e resposta. Agora eu apresento a doutora Jane Goodall, é uma ambientalista fundadora do Instituto Jane Goodall e é uma mensageira da paz das Nações Unidas. Em julho de 1960, ela viajou da Inglaterra, onde hoje é a Tanzânia. E aí ela descobriu o mundo dos chimpanzés vivendo e através de sua fascinação, usando os binóculos e observando essas vidas, ela quis mostrar para a humanidade estes irmãos. E em todos esses anos, ela mostrou não só a necessidade de cuidar dos chimpanzés na criação, mas ela também ajuda a entender a importância de cuidar das diversas espécies. Hoje, há 25 institutos da Jane Goodall que ajudam a cuidar da conservação da comunidade em distintas áreas e de chimpanzés, também com programas ambientais e humanitários, empoderando pessoas de todas as idades em projetos comunitários. Existe iniciativa já em mais de 65 países. Ela já escreveu livros para adultos e crianças e já falou em vários documentários e filmes. Agora ela fala conosco desde a sua casa no Reino Unido, na casa de sua família. Doutora Jane, você pode começar. Me desculpa. Doutora Jane, precisa sair do mudo. Sim, desculpa, eu pensei que iam abrir o microfone para mim. É uma grande honra para mim estar aqui. Olá a todos vocês neste webinário. Como estamos aqui para discutir a biodiversidade, e eu acho que a maioria das pessoas ouvindo são seres humanos, talvez alguns cachorros e gatos estejam ouvindo também. Isso é um olá em chimpanzé. Esta sou eu, Jane Goodall. Eu passei muitos anos estudando os nossos irmãos mais próximos. Nós compartilhamos uma porcentagem muito grande do nosso DNA com eles. E durante esse tempo eu aprendi muito. E uma das coisas que eu aprendi é que somos muito parecidos na maneira como nos abraçamos, nos tocamos as mãos e demonstramos compaixão, podemos usar ferramentas, podemos ter culturas, mas somos diferentes. Então, eu preciso pensar sobre o que somos diferente é que o nosso intelecto se desenvolveu muito mais do que esses nossos irmãos mais próximos. Eles são mais inteligentes do que a maioria das pessoas pensam, mas nós alcançamos até robôs caminharem por Marte e não queremos morar em Marte, apesar das pesquisas sobre se a vida é sustentável em Marte. Mas nós temos este planeta aqui, Terra, criado por Deus. Como é possível que a criatura mais intelectual que já pisou na Terra está destruindo a sua própria casa? Vocês sabem que estamos passando por um tempo muito tenebroso. Vamos falar sobre a pandemia que já está sendo discutida.
porque causou tanto sofrimento no mundo inteiro, em todos os lugares. Mas o triste é que, como foi comentado, é que nós mesmos trouxemos essa desgraça sobre nós, devido ao nosso desrespeito ao mundo natural. Como destruímos habitats naturais e causamos a extinção de espécies. Os animais que continuaram nos habitats que sobraram, tiveram então que invadir os territórios ocupados pela humanidade, com isso começaram a ser caçados, os humanos começaram a se alimentar desses animais, a serem vendidos nos mercados em todos os lugares para alimento, para medicamento, para roupas e como animais de estimação. E essas condições que normalmente não são salubres e são cruéis, é relativamente fácil para um patógeno chegar, um vírus chegar, sair do animal e ir ao humano e criar uma pandemia como a que estamos sofrendo agora. E esta pandemia tem sido prevista há muito tempo por aqueles que pesquisam doenças zoóticas. Então, além dos mercados mundiais e todas as outras formas como estamos tratando os animais, há também a indústria agro, né, econômica, e que essas fazendas de produção tampouco respeitam os animais. Então este é o problema que estamos criando para nós mesmos. O mesmo desrespeito pelo mundo natural é o que levou à mudança climática. E a mudança climática é das questões principais que afeta a biodiversidade que estamos discutindo. Então, o que cada um de nós, eu e você, devemos fazer para evitar esse desastre iminente? Eu acredito que temos um uma brecha no tempo e temos a oportunidade de salvar a Terra para as nossas crianças e a vida na Terra. Mas é necessário agir. Então, quais ações podemos fazer? Precisamos reduzir os estilos de vida insustentáveis que predominou por tantos anos. Nós temos e obtemos muito mais do que precisamos. Precisamos pensar nas decisões que realizamos a cada dia. Nós vamos ao supermercado para comprar comida. Vamos nos perguntar de onde veio essa comida. A produção danificou o ambiente? Foi cruel aos animais? É barato por causa de salários injustos? Se a resposta é sim, sim e sim, não compre. Ah, mas se a gente comprar a comida orgânica vai custar muito mais. Sim, vai custar mais até mais pessoas comprarem, mas isso significa que vamos valorizar isso mais e gastar menos esse desperdício que há no mundo inteiro, toneladas de alimentos que são desperdiçados enquanto tantas pessoas passam fome. Essas são os tipos de coisa que precisamos mudar. Precisamos eliminar a pobreza. Para mim, foi muito comovente quando fui ao Parque Nacional em 1990. Antes, em 1960, era uma grande floresta que se estendia. Em 1990, quando eu olhei, era uma pequena ilha de árvores. E com muitas pessoas morando ao redor, muito mais do que era possível. Então, até subindo nas montanhas, estavam criando cultivo porque as pessoas estavam lutando para sobreviver. Foi então que eu percebi que se não ajudamos essas pessoas de viver sem destruir a criação, não podemos salvar os chimpanzés ou as florestas ou qualquer outra coisa. Por isso começamos o programa para cuidar o Instituto Jane Goodall sobre
o cuidado comunitário do ambiente, trabalhando proximamente com as comunidades locais. É um programa muito holístico, não tenho tempo para descrever mais, mas se trata sobre restaurar a saúde da terra sem pesticidas, sem agrotóxicos e exige programas de gerenciamento. Temos também bolsas para manter as crianças nas escolas, microfinanças do Banco de Mahatma Jonas, que é um grande ídolo meu. E é uma maneira como as mulheres podem ter empréstimos e iniciar os seus negócios sustentáveis. E estamos também colocando nas mãos dos povos locais as ferramentas com as quais podem monitorar a riqueza natural de suas reservas naturais locais. E isso ajuda as pessoas a compreenderem que protegemos o ambiente não só pela vida selvagem, mas pelo futuro, porque nós precisamos da vida selvagem, precisamos do ambiente. É o que nos dá o ar puro, a água pura. Dependemos disso tanto para tudo. E, e aquilo em que dependemos é de um ecossistema saudável, que eu gosto de ver um ecossistema saudável como um tapete da vida, como o cardeal Turkson falava, é um quadro belíssimo de diversas espécies interligadas, cada uma com uma função diferente nesse grande quadro sobre a criação. E nesse quadro, se vamos tirando um uma ou outra espécie, vai ficando com buracos, e no final vamos ficar com um quadro tão furado que o ecossistema vai se colapsar. E é nisso em que dependemos. Então, felizmente, cada vez mais há ONGs e pessoas trabalhando para preservar a vida selvagem, pessoas que entendem que somos parte do mundo natural. E as pessoas que começam a entender que precisamos mudar, não podemos continuar destruindo este belíssimo quadro da criação, neste mundo incrível em que vivemos. Uma coisa que precisamos fazer, é claro, todos sabem, precisamos deixar os combustíveis fósseis e usar mais energias renováveis. E uma coisa que eu disse, aquilo que nos faz diferente de qualquer outro animal, é este intelecto tão desenvolvido. Então, quanto mais conhecemos do planeta, mais estes cérebros brilhantes dos cientistas e outros, nos ajudam a pensar caminhos para viver em harmonia com o mundo natural. E nós, como indivíduos, estamos aprendendo a pensar sobre nossa própria pegada ecológica. Precisamos sim sair da indústria do agronegócio. Precisamos deixar de achar que esse é o único caminho para alimentar o aumento da população. Como o cardeal Turkson disse, precisamos apoiar fazendas de pequeno porte, produtores locais, fomentar a agrocultura, porque a indústria do agronegócio está colocando veneno em nossos alimentos, pesticidas, os agrotóxicos, é ruim para a nossa saúde. Estão cada vez mais aumentando. As corporações gigantes estão fazendo o máximo para apagar ou esconder estes fatos dos agrotóxicos, mas estão destruindo o solo. Nós dependemos deste solo. Há tanta vida debaixo dos nossos pés, ainda estamos aprendendo sobre isso. É o solo que nutre os ecossistemas saudáveis. Não podemos continuar destruindo o solo. E é particularmente importante acabar com esse agronegócio. Há bilhões de animais no mundo inteiro que são colocados em situações
totalmente cruéis. E além disso, eles precisam ser alimentados. Então há uma utilização enorme de maquinarias e terras para alimentar os animais e então matar os animais para alimentar os humanos. Cada vez mais é escasso a água a nível mundial. E a água é usada muito para cultivar os alimentos que alimentam esses animais. E no meio de todo esse processo, há uma produção enorme do gás de metano, que é um dos gases que mais afetam a pegada de carbono no mundo e que leva ao aquecimento das temperaturas, que causam essas mudanças nos padrões climáticos e causam as enchentes e os desastres naturais que levam também à perda da biodiversidade. E eu preciso dizer, precisamos lembrar que estas fazendas industriais não reconhecem que cada animal é individual, cada animal tem uma personalidade, cada um é extremamente inteligente, cada um é capaz de sentir medo e dor. Na Bíblia diz que Deus sabe quando um único pássaro morre. Como será que Deus se sente com todo esse sofrimento que estamos causando nesses milhões de seres cientes ao redor do mundo, esses seres sensíveis? Então, como nos colocamos diante dessas futuras gerações que estão aprendendo mais sobre o que nós estamos causando no planeta? Eles estão se mobilizando de maneira incrível para enfrentar esses problemas que nós criamos para o futuro. Foi assim que eu criei o programa Roots and Shoots, que é um programa para crianças desde o ensino fundamental até a universidade, onde milhões de jovens que já participaram ou participam do programa, eu acredito que tem sido um programa muito exitoso e nos juntamos a vários outros grupos para os jovens também. E se trata sobre os jovens escolherem seus próprios projetos. A exigência é escolher projetos que ajudam as pessoas, através dos animais, através do ambiente. Então são projetos que tratam sobre essas 3 vertentes ou sobre cada uma delas. E claro, plantar árvores é importante, todos os nossos grupos estão plantando árvores. Então, os jovens estão encarando este futuro incerto devido às nossas ações. E depende de nós apoiar estes jovens. É nossa responsabilidade escutá-los e nos responsabilizar. E estamos falando das crianças em todos os lugares. As crianças dos povos indígenas, nós podemos aprender e estamos aprendendo do conhecimento dos povos indígenas. As crianças nas Américas, na Europa, precisamos nos unir, trabalhar juntos. Se realmente nos importamos com a saúde do nosso planeta Terra e o futuro dos nossos próprios netos, bisnetos e etc. Então as crianças são a minha razão principal da esperança com o futuro. Eles se importam com os animais, eles entendem os animais. E em qualquer lugar que eu vou, a última vez que eu fui na China, eles falaram: "É claro que eu me importo com os animais, eu participei do seu programa no ensino fundamental". Isso está acontecendo no mundo inteiro. Estas pessoas, essas crianças tão pequenas, nós devemos a elas tentar ratificar essa dívida ecológica que temos, trabalhando juntos, levando esperança, cultivando a esperança dessa energia que as crianças têm e sua compreensão desse dom da natureza. Se cuidamos da natureza, ela voltará a cuidar de nós. E que possamos usar esse cérebro incrível que nós temos para o bem.
e o espírito humano indominável, no sentido de pessoas que não desistem destes projetos incríveis. Juntos podemos criar este futuro, onde os animais e os humanos são valorizados e respeitados, como deveriam ser, não só pelo que fazem para nós, mas por causa de quem são, em seus próprios direitos. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Jane Goodall, pelas suas importantes considerações e seu convite de ações diárias nessa brecha que temos de ainda poder cuidar e mudar o futuro. E agradecemos pelo seu tempo precioso aqui conosco. Participantes, eu gostaria de lembrar que vocês podem escrever suas perguntas no chat. E agora eu vou passar a palavra para Jaque Raymond para mediar as perguntas. Ela é cofundadora do Movimento Católico Global pelo Clima e está trabalhando com o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral como coordenadora conjunta da Força de Ação Laudato Si e é consultora na Universidade Católica da Austrália. Muito obrigada, Susana. Obrigada por ser uma ótima mediadora. Obrigada, Cardeal Turkson e doutora Jane Goodall, pelas palavras inspiradoras de vocês e esse espírito incrível de vocês, tão comprometido e que nos inspira. Obrigada pelas perguntas aqui no chat. Nós recebemos várias perguntas, então não vamos ter tempo para todas. Vamos tentar fazer o máximo possível. Temos perguntas vindo em várias línguas, então a Susana também vai ajudar na tradução. Então a primeira pergunta é para o Cardeal Turkson. Tem a ver com o papel do Vaticano no COP15. As pessoas estão perguntando qual será o papel do Vaticano na COP15, que está para acontecer. Bom, o papel do Vaticano realmente já começou, na verdade, mas o papel do Vaticano atualmente, em primeiro lugar, se relaciona com a questão da encíclica Laudato Si, que nos convida a reconhecer os sistemas da natureza estão gritando, clamando por ajuda a nós, por causa dos nossos abusos. No início da encíclica, o Papa Francisco nos diz que a violência que está dentro do coração humano, que pode ser entendido como avarícia, é a violência dentro do coração humano que se manifesta em tudo isso que vemos, no solo, nos rios, no clima. Então, o papel do Vaticano, em primeiro lugar, é conscientização. Criar mais conscientização, convidando as pessoas a passar por uma educação ecológica, uma civilização ecológica. É muito importante para nós reconhecer que o que significa ser um cidadão ecológico. Nós, como cidadãos, temos essa responsabilidade. Nossa vivência comum que torna possível um sistema mais sadio. Então, não podemos criar coisas para a extinção delas. Então, devemos estimular as paróquias para realizar ações concretas, como capelas sustentáveis, painéis solares, ou como, por exemplo, plantar árvores, ou iniciativas contra a poluição do ar, como houve na Polônia. Obrigada, Cardeal Turkson. A Susana tem uma pergunta que foi feita em espanhol. A pergunta diz: além
da ação em nossas famílias, mudando os hábitos de vida, como podemos mudar a questão da poluição, já que grande parte da população depende da agricultura para sustentar as suas famílias nas bases? Doutora Jane Goodall, a pergunta é para você. Me desculpe, o seu microfone está fechado. Alguém está me colocando no mudo, não sou eu. Bom, a resposta é que precisamos da agricultura, sim. Precisamos alimentar as pessoas, sim, mas não de forma que destrua a terra em que vivemos. Precisamos trabalhar com a natureza. Há tantos projetos agora que provam que trabalhar com a natureza, na verdade, entrega mais alimentos. Então, a permacultura, a agrofloresta, pequenos produtores, a agricultura regenerativa, todas essas formas, conseguimos trabalhar em colaboração com a natureza para que nos dê os alimentos que precisamos, sem destruir a biodiversidade. E esse é o caminho que devemos nos empenhar. E tantas pessoas estão se dedicando a isso, e há também o controle dos pesticidas, há também como controlar as pestes sem as pesticidas. Então, devemos achar maneiras mais inteligentes de tratar essas questões. Obrigada, doutora Jane. Uma pergunta para Cardial Turkson agora. É mais uma pergunta de inspiração. O Papa Francisco e o Vaticano pensam, talvez, em um Concílio Vaticano III para uma resposta ao chamado da Laudato Si para reverter a crise climática? Sei que é especulativo, mas acho que é uma pergunta inspiradora para fazer. Sim, com certeza é uma pergunta inspiradora, mas é difícil eu responder sim ou não. Mas conhecendo o Papa Francisco e sua resposta, com tudo que tem acontecido ao nosso redor, não vou falar em nome dele, não posso confirmar que seja algo que vai acontecer, mas eu lembro de seu interesse ao criar o Sínodo Panamazônico, não era só sobre uma região geográfica, mas era uma ocasião para ele convidar a todos nós reconhecermos as a as grandes áreas do mundo que têm importância, a Amazônia, o Congo e a região da Indonésia. São ecossistemas importantes para o mundo inteiro. Cuidar desses locais é importante para toda a humanidade. Então, uma boa resposta talvez seria que poderia ser sugerido ao Papa Francisco que na próxima sessão que vamos ter dos dicastérios com ele, sobre a importância dessa proposta. Muito obrigada, é muito bom ouvir isso. Outra pergunta relacionada é sobre o planejamento que talvez o Papa Francisco possa colocar num processo sinodal de prática da Laudato Si, a nível diocesano e paroquial, globalmente, para que forneça uma estrutura em que a hierarquia, os leigos, todos os níveis da igreja possam reverter a crise climática e cuidar da biodiversidade. Acho que isso pode ter a ver com a plataforma de ação Laudato Si e os planos dos 7 objetivos da Laudato Si. Mas a pergunta, na verdade, é sobre: poderia haver um planejamento específico de um conselho para um processo sinodal? Sim, eu acredito que o Papa Francisco decidiu, criar poderia decidir criar uma comissão ecumênica para isso. Há 3 passos
dessas estratégias de planejamento. Primeiro é uma equipe identificate, depois escutar as igrejas locais, e com essas igrejas locais podemos pensar no instrumento que vai guiar a reflexão, depois outra consulta é realizada, e depois dessa consulta, os problemas principais são resumidos e levados ao documento que é levado ao sínodo, é o que chamamos de instrumento laboris. Então, de fato, se o Papa Francisco fosse, lógico que são sugestões, podemos discutir isso com o Papa, se ele decidisse fazer algo assim, estes passos seriam realizados. Escutar os locais para que se expressem, os bispos, os leigos, os religiosos, e assim ir criando o conteúdo do sínodo. Ótimo, muito obrigada por explicar isso para todos nós. Ajuda muito quando pensamos nos processos da igreja a partir da perspectiva dessas perguntas sobre a biodiversidade. Uma pergunta para a doutora Goodall. Sabemos, é claro, das empresas multinacionais e as corporações que estão produzindo muitas coisas que continuam destruindo a nossa bela criação. Há como trabalhar juntos, procurando alternativas e soluções práticas para as pessoas ordinárias que querem fazer uma diferença no mundo? O que você acha? Bom, não estou no mudo dessa vez, muito obrigada. Bom, deixa eu dizer que as pessoas mais ordinárias podem e têm a capacidade de causar uma grande mudança. Eu sempre falo sobre comprar coisas que são produzidas de maneira sustentável e sem crueldade. Porque quando nós deixamos de comprar as coisas mais fáceis e baratas, isso afeta o êxito dessas empresas. E então as empresas, algumas buscam soluções mais sustentáveis, não só na indústria de alimentos, mas também na indústria da moda. E eu tenho visto tantas mudanças. Acho que nem todos aqui são tão velhos como eu. Eu já tenho 88 anos e eu já vi tanta mudança. E eu gostaria de dizer, ser antes de passar pela próxima pergunta, é que uma das minhas razões para a esperança também é o Papa Francisco, porque nessa posição que ele tem como Papa, com toda a Igreja Católica no mundo, o seu posicionamento com o meio ambiente fez e faz uma grande diferença. Outra razão para a minha esperança é as outras religiões que também estão cada vez mais falando sobre o meio ambiente. Então, essas coisas são nossas grandes esperanças para o futuro. E eu nunca pensei que eu veria esse dia em que os cientistas estão se unindo para concordar que há inteligência com I maiúsculo na criação do universo. Obrigada, doutora Jane, obrigada por nos lembrar deste chamado da unidade entre todas as crenças do mundo nesse trabalho. É realmente juntos que podemos proteger a biodiversidade e todos os ecossistemas. É assim que vamos conseguir chegar a algum lugar. Obrigada por isso. Gostaria agora de pedir a Susana que faça mais uma pergunta e então teremos que encerrar. Infelizmente, o nosso tempo foi muito curto para todas as perguntas que foram realizadas, mas é claro, isso está sendo gravado e tudo ficará disponível depois, e vamos ter algumas palavras finais pelo padre Kushram. Então, qual é a pergunta final, Susana? Sim, nós temos uma pergunta em italiano que diz: se nós só defendemos a defesa da natureza, não há um risco de esquecermos da própria humanidade? Um risco do quê? Um risco de não sermos escutados, se só defendemos a criação de modo geral. Bom,
Acho que depende da maneira como falamos sobre isso. Sempre encontro como a melhor forma de trabalhar conversar sobre algo é contando histórias. Primeiro é importante fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo inteiro. Falar do coração, falar do que conhecemos, do que sentimos, não só falar de estatísticas e números, que alguns cientistas fazem. Eu me considero mais uma naturalista. Eu tenho visto várias perguntas no chat aparecendo sobre como se envolver nos meus projetos. O site principal é Jane Goodall. Então vocês podem entrar e qualquer um que conhece criança de qualquer idade pode entrar e se envolver nos projetos de Schultz. E eu recebo mensagens de jovens no mundo inteiro falando que suas vidas estão mudando com este programa. Muito obrigada, doutora Jane. Obrigada, muito obrigada. Esta sessão de pergunta e resposta com vocês foi muito boa. E agora eu gostaria de iluminar um pouco este chamado à ação que estamos ouvindo, este eco do chamado à ação, e que estamos sendo encorajados a fazer. E nós estamos realizando este evento com várias parcerias no mundo. Temos vários eventos importantes este ano acontecendo, a COP15, a COP26 em novembro. Estamos chegando também na Semana Laudato Si na nossa igreja, do dia 16 de maio a 24 de maio, que será o 6º aniversário da Laudato Si, de seu lançamento. E nesse quadro da Semana da Laudato Si, nós vamos destacar a biodiversidade no dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade. E na Semana Laudato Si também vamos lançar uma petição católica. Se vocês se inscreverem para receber as informações da Semana Laudato Si, vocês vão ser os primeiros a saber dessa petição católica, que inclui o chamado pela proteção da biodiversidade e ação climática. E depois da Semana Laudato Si, vamos pensar nesses eventos globais que estão chegando e vamos realizar eventos que vocês estão convidados para participar e com ações locais para aumentar essa voz pelo florescimento da biodiversidade e por um mundo mais saudável para todos nós. Então, alguns comentários sobre as ações e o caminho adiante. Agora eu gostaria de apresentar o padre Josh Curutadam, que é o coordenador do setor de ecologia do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ele faz parte, então, da Comissão do Vaticano, que é essencial para o nosso trabalho. Obrigada por todo o seu apoio e por todo o seu trabalho com a biodiversidade, o clima, os alimentos. Você gostaria de fazer algumas palavras finais? Obrigado, que webinário incrível que tivemos. Eu gostaria de apenas dizer 3 palavras. Primeiro, Laudato Si. Louvado seja Deus e graças a Deus. E obrigada a estes painelistas tão incríveis hoje, doutora Jane Goodall e o cardeal Turkson, e tão bem mediado por Susana e pela Jackie. Também gostaria de agradecer o padre Manuel Vaicuno, que é o chefe do escritório de biodiversidade do nosso dicastério, que permitiu, junto a toda a sua equipe, e ajudou a criar esse evento. Eu agradeço a todos vocês. A segunda palavra que me veio à mente ouvindo a doutora Jane e a sua eminência, e todas as perguntas feitas, é sobre a mudança. Nesta manhã eu me lembrei de Deuteronômio 13:19, que Deus diz: estou colocando uma escolha diante de vocês. Escolham a vida ou a morte. Deus nos diz: escolha a vida para que seus filhos
e vocês possam viver. Então todas essas espécies, até o final do milênio, várias podem desaparecer, então como são críticas as nossas escolhas. Nossas escolhas definem as espécies que podem sobreviver. Lembro também do Dia da Terra, que vamos celebrar no dia 22 de abril. Como disse a doutora Jane, há uma escolha muito importante em todo o nosso dia a dia, nas nossas escolhas sobre os alimentos que compramos, o transporte que usamos. Então é uma questão de escolher entre vida ou morte. E a terceira pergunta, a terceira palavra é sobre a esperança, porque vemos essa parceria entre as gerações, entre as religiões, entre as diversas áreas geográficas, e a parceria é o caminho, e é o que nos dá esperança. Também gostaria de agradecer todas as nossas parcerias que ajudaram a organizar este webinário. Deixe-me mencionar alguns, além da comissão da Covid-19, do Dicastério e o Instituto Jane Goodall. Muito obrigada por se juntar a nós. Também o Movimento Católico Global pelo Clima, a REPAM, o REBAC, a RAUEN, o CIDSE, a CINESA, a ISVUME, os colombianos, a LISAN, e as parcerias da igreja, e o Fórum sobre Religião e Ecologia da Universidade da Yale. Então, eu termino com essa esperança, que essas parcerias estão acontecendo. Vamos permitir que esse movimento das pessoas, essas parcerias, sejam cada vez mais fomentadas e que sejam direcionadas por pessoas das bases e pelos povos indígenas e originários, que são os guardiões da biodiversidade. Obrigada a todos vocês. Vamos escolher a vida. Laudato Si, e façamos isso em parcerias. Muito obrigada. Obrigada, Padre Josh. Obrigada a todas e todos. Concluímos agora com os logotipos das parcerias que ajudaram neste webinário. Agradecemos a todos pela sua participação, pela sua atenção, pelas perguntas. Agradecemos aos nossos palestrantes, às moderadoras. E agora terminamos. Boa noite, bom dia. Até mais. Deus abençoe.